Pare agora de destruir o seu casamento. Um casamento saudável, ele não vem pronto, ele não nasce pronto. Você precisa construir ele todos os dias e construindo com base, com princípios. Eu vou passar agora para você princípios que você precisa seguir urgente no seu casamento. Para você entender melhor, princípios, eles são os mesmos que normas, o mesmo que condutas. Condutas essas que não podemos negociar. Se nós negociarmos esses princípios, essas condutas, muito provável que o nosso casamento não vai dar certo. Esse ano agora é de 2026, eu faço 11 anos de casamento. E neste tempo, nós nunca pedimos um tempo, nunca nos separamos, nunca chegamos em uma briga ou discussão que chegasse nesse nível de tocar nesse assunto de separação. Porque desde o princípio, desde o namoro, eu e meu esposo, nós temos conosco que precisamos seguir uma base de relacionamento, uma base de convivência, e tem dado muito certo. Nós nunca precisamos de um atendimento pastoral para resolver algo ou nos ajudar em algo que nós não estávamos conseguindo resolver. Nós nunca chegamos nesse ponto. Nós sempre, com muita conversa, muita clareza, a gente conseguiu, esses 11 anos, fazer dar certo, fazer ter respeito, fazer ter uma linguagem só. Nós, desde o namoro, a gente sempre soube o que nós queríamos, que tipo de relacionamento nós queríamos construir. Isso não significa que nós nunca tivemos uma briga ou que as coisas nunca esquentaram por aqui. Mas isso quer dizer que nós nunca deixamos ir longe demais. Nunca deixamos chegar ao ponto de azedar. E esse último princípio que eu vou falar nesse vídeo, eu creio que é o motivo de nunca ter surgido uma desconfiança, nem da minha parte, nem da parte dele, sobre uma falta de respeito, sobre uma desconfiança de traição. E eu gostaria muito que você ficasse nesse vídeo para você entender a linhagem da base do casamento que eu quero falar para você. Então, já quero pedir para você, começa deixando aí um like, um joinha pro vídeo para mim entender que você gosta desse assunto. Começa plantando essa sementinha aí no seu casamento, né? Essa busca por conhecer mais e fortalecer a sua aliança. Bom, e o primeiro dele, esse princípio que nós seguimos, isso é desde o namoro. Há 14 anos atrás, quando nós nos conhecemos, vamos fazer 11 de casado. E há 14 anos atrás, nós, quando fomos começar a namorar, nós sentamos e conversamos sobre nunca, nem eu e nem ele, a gente tocar em passado. Nós nunca tocamos em passado. A gente não queria viver com citações do que passou. Nós éramos recém-convertidos, tanto eu quanto ele. Porém, nós tivemos um encontro com Deus forte, verdadeiro. E nós estávamos numa nova vida, nós estávamos vivendo uma vida com Jesus. Inclusive, nós nos conhecemos dentro da igreja. Nós frequentávamos a mesma igreja e foi aí que nós nos conhecemos. Porém, tanto eu quanto ele, nós tínhamos uma vida no mundo, uma vida passada. E foi uma das principais coisas que nós conversamos no princípio para a gente namorar, para a gente orar, para a gente fazer o propósito, ver se era da vontade de Deus. E então nós colocamos isso em pauta, em conversa. E nós não íamos aceitar nada, nem ninguém que viesse apontar alguma coisa do nosso passado. Principalmente porque nós estávamos numa nova vida, uma nova caminhada com Deus. Então nós entendemos que era dali em diante. Então a nossa casa, o nosso relacionamento nunca teve pautas passadas, nomes passados. Aquilo que ficou para trás, nós deixamos para trás. Na verdade, nós nem nos lembramos. Nós vivemos uma vida a partir do momento que conhecemos a Jesus. Nós entendemos que nós nos arrependemos do nosso passado. Então, nós queríamos viver o novo que Deus tinha para nós. E isso deu muito certo. No nosso relacionamento, na nossa casa, você não vai ver ninguém falando do que se passou, ninguém falando do que viveu no mundo, do que deixou de viver, ninguém falando, ninguém comparando, ninguém se orgulhando desse assunto. Aqui não tem histórias passadas, então aqui não tem ninguém se orgulhando do que passou, do que viveu. Nós entendemos que a gente pode amar muito, mas mesmo assim, mesmo amando, a gente pode destruir tudo.
E assim nós seguimos esse princípio até hoje. Em Filipenses fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o novo, para o que está adiante de mim. E assim até hoje nós seguimos firme naquilo que Deus colocou no nosso coração. Um outro princípio, eu confesso para você que eu aprendi dentro do meu casamento, é a comunicação entre os dois. É muito importante que você aprenda a falar e é muito importante que você aprenda a ouvir. Eu tinha essa dificuldade de falar. Eu tinha essa dificuldade de colocar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que estava me incomodando. Mas com o meu esposo eu aprendi que eu preciso falar o que está me incomodando e depois eu preciso ouvir do outro aquilo que incomoda ele. E isso tem sido uma chave para o nosso relacionamento, porque o diálogo ele faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Em um relacionamento, você não pode ignorar assuntos. Não pode simplesmente deixar passar. Você precisa resolver aquilo que te incomoda, aquilo que tira sua paz, aquilo que está dentro da tua cabeça, aquilo que está dentro do teu coração. Você precisa ter o seu momento de falar e o seu momento de ouvir. E isso fez com que a gente tenha disciplina até mesmo nos momentos de conversas, de conflitos. Então, o momento que um fala que o outro não abre a boca. O outro só ouve. Pode até não estar concordando, mas o outro só ouve. E aí, quando o outro vai falar, o outro também fica quieto. O outro também só ouve. Então, aqui nós entendemos esse papel. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Então, você vai ouvir e depois você vai aprender a falar. E juntos, vocês vão entrar em uma concordância. Vai prometer um para o outro em melhorar exatamente para agradar o outro. Para não fazer com que o outro se machuque. Em Tiago fala assim: estejam prontos para ouvir e sejam tardios para falar. Então, esse princípio você precisa colocar hoje dentro da tua casa. Porque o problema está em acumular problemas. Então, se você não conversa, se não é colocado na mesa, você está acumulando problemas. E é aí que está o problema. É esse acúmulo de situações. Eu, antes do meu casamento, eu achava que, pronto, eu falava o que eu queria, a pessoa falava o que queria, e cada um, pronto, colocou para fora, vamos nos resolver, e já era. E não é assim. Não é assim, já era. Porque a gente fica com isso guardado, e isso vai incomodando, isso vai magoando. E quando você pensa que não, seu casamento acabou. Coloque na mesa, aprenda a ouvir e aprenda a falar. Em nome de Jesus, um fala e você ouve. Depois você fala e o outro ouve. Diálogo, comunicação é o mínimo que a gente tem que ter dentro de uma casa. É o mínimo que a gente precisa ter para sustentar um relacionamento. Coloca aí para mim nos comentários o que você está precisando melhorar no teu relacionamento. Coloca aí para mim nos comentários se talvez você já perdeu, né, um casamento, já passou por um divórcio. Qual foi o maior erro que você percebeu no teu casamento? Para que as pessoas possam entender que o que eu estou falando aqui, isso é verdade, isso é real. Um outro princípio que eu quero falar para vocês é sobre a comparação. Em hipótese alguma, você vai comparar a pessoa que está com você com alguma outra pessoa. Até mesmo porque você está muito enganado se você pensa que a grama do seu vizinho é mais verde. Porque todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, toda casa passa pelas suas dificuldades. Às vezes você só não vê, porque não conta, não posta, não tira foto. A gente só tira foto em momentos felizes. A gente só posta em rede social momentos felizes. Então, aqui em casa é proibido comparação. A gente não cita a vida do outro comparando a nossa. Eu não vou citar e não vou falar assim, você viu? Nunca vou fazer isso com meu marido. Você viu que o marido da outra comprou tal coisa pra ela? Você viu que o marido da outra fez isso pra ela? E o pai daquelas crianças lá? Você viu que o pai comprou aquele negócio pra eles?
Ai, mas fulano é assim como mãe. Ai, mas fulano é assim como pai. Nunca. Isso é proibido dentro da minha casa. A comparação. Porque quando eu comparo, eu ignoro o avanço da pessoa que vive comigo. Eu estou ignorando a caminhada da pessoa que vive comigo. Todo o esforço de uma pessoa em melhorar, em amadurecer, em mudar. Quando eu trago a comparação para dentro da minha casa, eu não estou valorizando em nada a melhoria da pessoa que está comigo, o esforço da pessoa que está comigo. Então, para de ser iludido de achar que a vida do outro é melhor. Proíba isso dentro da tua casa. A pessoa comparada, ela vai se sentir insuficiente. Ela não vai se sentir capaz de melhorar, de avançar, de crescer. E eu vou falar para vocês, ninguém cresce em um lugar que se sente insuficiente e incapaz. Ninguém cresce em um ambiente desse. Então proíba isso dentro do teu relacionamento. Então, às vezes, eu percebo que tem homens, se tiver algum homem assistindo, que eles trazem essa comparação muito sobre o corpo e o cuidado de uma mulher fora do casamento. Isso sempre acontece. Não foca naquilo que falta, mas celebre cada conquista, cada passo da pessoa que está do teu lado. É isso que vai incentivá-la. Não é a comparação, mas é celebrar os pequenos avanços. Esse próximo princípio que eu vou falar para você, eu vejo muita gente errando. Muita gente. Nós convivemos com bastante vínculos de pessoas. Nós cuidamos de 2 igrejas em 2 cidades diferentes. Nós sempre estamos envolvidos com pessoas. Mas você já foi lá dar seu joinha? Você já se inscreveu? Vai vir muita coisa legal aqui. Esse canal ele é feito para que eu possa ajudar diante das experiências, do cuidado com pessoas, do discipulado de pessoas. É dentro dessa base de experiência, daquilo que vem faltando nos relacionamentos, no crescimento pessoal, no crescimento espiritual. Esse canal aqui é para ele te ajudar. Então vale a pena você se inscrever. O próximo princípio que eu preciso passar para vocês, isso eu vejo muito também, gente. Não exponha o teu cônjuge, o teu companheiro, a tua companheira dentro de uma roda de conversa, dentro de uma roda de amigos. Não faça isso. Eu vejo pessoas que às vezes ali no aflorar do assunto, né, no meio ali do riso, da piada, eu vejo que pessoas expõem algo do teu cônjuge, uma falha. Às vezes ainda algo que a pessoa está lutando para melhorar e joga ali na roda. Meus queridos, isso é gravíssimo, isso machuca, isso fere. Por mais que todos estejam rindo ali naquele momento. Isso expõe uma fragilidade do outro. Seja uma piadinha para rir. Você fere o outro. Talvez ele não deixe nem você perceber que você está ferindo. Mas isso dentro de um relacionamento é grave. Então, às vezes é uma cobrança que você faz ali no meio de todo mundo. Eu já vi muito isso. Ai, fulana investe em cicrano. Tipo, o marido da outra investe nela. Olha, tá com a unha feita, tá de cílios, tá com o cabelo feito. Olha, investe. Expondo o teu parceiro no meio de uma roda. Ninguém gosta disso. Não exponha o outro no meio de pessoas. Não dê motivo para que as pessoas possam rir do seu parceiro no meio de uma roda. Na hora que essa roda for cada um para sua casa, você vai ser o assunto. Isso é feio, isso é chato. Não exponha. Proteja quem está com você. Guarde para vocês. Resolva entre vocês. Não precisa ficar esperando uma rodinha de amigos para jogar, para dar indireta. Pelo amor de Deus. Senta numa mesa e conversa. Tenha esse momento de assunto, mas não fique esperando uma oportunidade para expor isso. Isso fere, isso machuca. Não se esqueça que em 1 Coríntios 13, tão famoso, fala que o amor ele é bondoso. O amor é paciente. Não esqueça, o amor é bondoso. Esse conteúdo tá o ouro, gente. Vale a pena você se inscrever aqui no canal, porque nós baseamos nos atendimentos. Vale a pena você ficar aqui,
Porque é o que nós mais identificamos, é o que eu estou pautando aqui. Ó, e ainda lá no final eu vou dar uma dica bônus aqui, uma dica de ouro para o seu casamento. Vamos para o próximo princípio? Esse princípio eu poderia falar perdão. Mas eu vou acrescentar perdão rápido. Quando acontecer alguma coisa dentro do teu casamento, perdão rápido. Resolva rápido. Não deixe criar raiz. Não vai dormir sem resolver. Não deixe seu marido sair para o trabalho sem conversar e sem resolver. Minha amiga, seu marido sair de dentro da tua casa com algo inflamado dentro do coração dele. Isso já é brecha para Satanás cruzar com ele lá no trabalho dele, de tubinho preto. Você entendeu? Misericórdia. Então, assim, perdão rápido. Não deixe criar raiz. Então, assim, perdão rápido. Às vezes vai sair para viajar, tem alguma coisa para conversar, tem alguma coisa para resolver, resolva antes. Vai deitar para dormir, resolva antes. Vai sair para o trabalho, resolva antes. Perdão rápido. Se resolva antes, vocês fecham todas as portas do maligno sobre o casamento de vocês. Aprenda uma coisa: nós erramos com pessoas, nós precisamos nos acertar com pessoas. Às vezes a gente acha e não dá importância pro perdão porque todo dia tá ali, né, precisando se perdoar. A convivência com uma outra pessoa, ela não é fácil, ela é uma construção. E às vezes, por todo dia tem um motivo, nós vamos deixando passar. E nós precisamos aprender que nós não podemos deixar passar. Se erramos com pessoas, nós precisamos nos consertar com pessoas. Você entende? Casamento acaba por excesso de orgulho. Os casamentos acabam por excesso de orgulho. Perdão, ele precisa ser verbalizado. Ele precisa ser pedido. Para que vocês possam recomeçar a partir daí. Se perdoar, se entender. Colossenses fala assim: assim como o Senhor te perdoou, vós também perdoai. Pede perdão e também libere perdão. E bora pro último, depois vem o bônus, tá? Então vai escrevendo aí para mim qual que foi a falha que você mais identificou na sua jornada do seu casamento, da fase que você já viveu, da fase que você já passou. Bom, gente, o resgate da aliança eu quero falar agora com vocês. A honra sobre a aliança, que é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Que eu penso que é esse princípio, que nós nunca abrimos brecha até aqui sobre uma conversa errada, um olhar errado, sobre traição, sobre desejar outras pessoas. É esse princípio que nos fortalece até aqui. A aliança, ela perdeu o valor, ela perdeu o sentido. Meus queridos, quando eu entendo que a minha aliança não é só com meu marido, a minha aliança é com Deus. O compromisso que eu tenho não é só com o meu marido, mas eu tenho um compromisso com Deus. Isso protege o meu casamento. Isso é o que fortalece o meu casamento. Eu entender que eu não preciso do meu marido do meu lado para que eu possa honrar esta aliança. Eu entender que é uma aliança de sangue, que é um pacto. Eu entender que essa aliança é inquebrável. Ela não é um contrato que vence. Ela não é um contrato de gaveta que eu posso rasgar, que eu posso pagar uma multa e rasgar ele. Então nós perdemos o sentido da aliança. E confesso para vocês que, como brasileiros, mais ainda. Se você vê esses países que honram muito a família, a aliança paterna, materna, filhos de gerações, se você perceber e você reparar, eu passei 10 dias já lá na Coreia do Sul e eu voltei assim impactada. Como eles têm forte essa questão da aliança, sabe? Do grau, do parentesco, do casamento. Isso daqui hoje em dia não tem valor nenhum. Isso daqui hoje em dia é quebrável. Tenta quebrar isso aqui. Tenta quebrar esse ouro. Tenta. Ela é inquebrável, mas nós sempre damos um jeitinho de quebrar. E eu entender que se o meu marido estiver em outro país, essa aliança continua inquebrável. Eu entender que eu não preciso estar do lado dele para lembrar que eu tenho uma aliança com ele.
Isso protege, isso fortalece o meu casamento. E graças a Deus vice-versa. E graças a Deus da parte dele também. Perceba esses países asiáticos. Perceba até mesmo, queria nem citar, mas perceba até mesmo os muçulmanos. Como que é forte essa questão da aliança para eles. Tem gente que até morre por causa de uma aliança em certos países. E para nós isso daqui virou banal. Para nós isso daqui perdeu valor, perdeu o significado. Qualquer momento, qualquer hora eu posso jogar no lixo. E nós resgatar o valor da aliança é o que nos protege até hoje. É o que faz eu olhar e ver eu prestes a fazer 11 anos de casada. Porque isso aqui tem valor independente se meu marido está do meu lado me lembrando. Eu sei que eu tenho uma aliança com ele. Eu sei que eu tenho uma aliança com Deus. Eu sei que a partir do momento que eu desrespeitar o meu marido, eu vou estar desonrando a Deus. Eu vou estar desrespeitando Jesus. Eu vou estar jogando no lixo todo o sacrifício da cruz. Eu vou estar dando valor a nada, a zero, o sacrifício da cruz. Eu vou estar levando Jesus de novo para a cruz. Então, assim, a gente resgatar isso. A gente entender o valor de uma aliança que eu fiz. Nós somos tão fracos de aliança que nem a nossa palavra mais nós não conseguimos honrar. Quem muito dera uma aliança, um compromisso. E é por isso que eu falo hoje no resgate. Porque muitas vezes nós não honramos nem aquilo que nós falamos. Pelo amor de Deus, manda esse vídeo para alguém que você conhece. Manda esse vídeo para um casamento quebrado, que precisa de restauração, que você conheça. Ajude alguém com esse assunto. Isso daqui é poderoso demais. Em Jesus Cristo, você vai conseguir restaurar o valor da aliança. Somente em Deus você vai conseguir restaurar o teu casamento. Somente entendendo e valorizando os princípios de Cristo, que você vai conseguir fortalecer a tua casa, a tua família. Porque hoje em dia, nós não honramos nem as nossas palavras. Nós precisamos voltar a valorizar aquilo que Jesus valoriza. Valorizar aquilo que Deus valoriza, que são as alianças, que são as famílias. Coloque Deus no centro, que você vai conseguir. Coloque Deus no centro do teu casamento, da tua casa, que você vai conseguir. Em nome de Jesus. Vamos pro bônus agora? Uma diquinha bônus? Ó, até peguei o celular mais pertinho. Gente, uma dica bônus. É sobre o respeito que vocês precisam ter um com os outros. Em nome de Jesus. Coloca isso dentro da tua casa. Hoje em dia nós estamos vivendo tempos difíceis demais com essa questão da agressão. E você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar essa falta de respeito a esse ponto da agressão. E você também não pode faltar com respeito com o outro a chegar num ponto de uma agressão. Nós vemos hoje tantos casos, né, aí de homem batendo em mulher. Só que nós também vemos mulheres tentando agredir homens, tacar as coisas em homem, numa confusão, quer tacar as coisas em homem, quer peitar homem. Gente, tem misericórdia, não aceita isso dentro da tua casa. A partir do momento que um homem levantar um dedo pra você, você já entendeu tudo. Você já entendeu tudo. A partir do momento que um homem levantar um dedo pra você, você já entendeu tudo. Não aceite mais que isso. Não aceite mais que isso pra sua vida. De um dedo, daqui a pouco ele tá com a mão inteira na tua cara. Tem misericórdia e não aceite isso. Pare também de querer medir força, de querer ganhar no braço. Sabe, se você vê que a pessoa ela não se ajuda, ela não quer melhorar, se der tempo, cai fora. Mas não aceite isso para a sua vida. Um dos princípios aqui dentro de casa, que graças a Deus isso eu trago desde a minha casa com os meus pais, de quando eu era solteira. Meus pais já têm 40 anos de casados. O meu irmão mais velho faz agora essa semana 38. Ou mais de 40 anos. Eu cresci com meus pais com essa conversa. Aqui ninguém levanta um dedo para ninguém. Porque esses princípios quebrados que eu tô falando para você, esses sim seriam motivos
para acabar um casamento. Eu e meu marido, a gente leva isso tão a sério que isso sim seria um motivo para acabar o casamento. A quebra desses princípios. A quebra desses princípios seria algo grave para nós. Então é por isso que nós valorizamos tanto e respeitamos tanto esse princípio. É por isso que nós sabemos que isso é uma norma dentro da minha casa. Isso sim seria muito grave se nós não fizéssemos. Então, assim, não permita que levantem o dedo para você. Não aceite isso na sua vida. E também não faça na vida do outro. Que eu tenho certeza que dentro desses princípios, o teu casamento vai longe, a tua casa vai longe. Você vai quebrar ciclos, você vai romper histórias falidas da sua família. E você vai viver uma nova história. Um novo tempo. Uma nova linhagem. Eu creio, para o nome de Jesus. No nome dele, que tem todo o poder de fazer acontecer. É só a gente fazer a nossa parte, que o sustento vem dele. Eu creio. Se você crê, digita amém aqui nos comentários. E essa semana vem mais vídeo por aí, tá bom? Deus abençoe. Obrigada por ficar até aqui.